Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus dê vitória. Que Deus dê saúde. Que Deus quebre todo o laço do inimigo contra a vida de cada um. A mensagem de hoje, amém? Que hoje a gente possa deixar Deus falar o nosso coração. Que hoje nós possamos deixar Deus quebrar toda a cegueira que estamos tendo durante a nossa caminhada. E vamos entrar aqui na leitura da palavra. Quem puder pegar a sua Bíblia, quiser acompanhar, para que nós deixamos Deus falar aos nossos corações. E essa mensagem é como um alerta para mim e para você, que está aqui em 1 Samuel, capítulo 8. Amém, meus irmãos? 1 Samuel, capítulo 8. Vou entrar aqui na leitura da mensagem. Só que eu vou voltar um pouco na mensagem para que a gente possa entender um pouco e deixar Deus falar aos nossos corações. Eu sei que muitos não vão aceitar, mas faz parte, porque até quando Jesus pregava, muitos não aceitavam. Mas a mensagem do Senhor tem que ser pregada e tem que ser levada adiante. Amém? 1 Samuel capítulo 8. A partir do versículo 1. Os israelitas pedem um rei. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Beceba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá e disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra. Quando disseram: dê-nos um rei, para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo agora com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém, advirto-lhes solenemente e explique-lhe qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, dizendo: este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000, capitães de 50, e outros para lavar os campos deles e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra, equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumista, cozinheira e padeira. Tomará de vocês o melhor das lavouras
das vinhas olivais e os dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês colherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e a serva de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel. E disse: não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: cada um de vocês volte para a sua cidade. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. O que é interessante nessa mensagem, meus irmãos, é porque é uma mensagem que fala muito aos nossos corações. Por quê? Porque até hoje estamos repetindo o que aconteceu há muitos anos atrás. Para que a gente venha entender um pouco essa mensagem, vamos voltar um pouco. O povo vivia na escravidão no Egito. E Deus levantou e preparou Moisés para libertar o povo. Depois de Moisés, veio Josué, que liderou o povo e conquistou todas as terras. Moisés e Josué agiram de uma forma como juízes também, porque ele liderava. Só que depois de Josué, veio como juiz Otoniel, sobrinho de Caleb. Depois de Otoniel veio juiz Eudes. Depois, o terceiro veio Zangar. O quarto juiz foi Débora. O quinto juiz foi Gideão. O sexto juiz foi Tolá. O sétimo juiz foi Jair. O oitavo juiz foi Jefité. O nono juiz foi Ibissá. O 10º juiz foi Elon. O 11º juiz foi Abidom. O 12º juiz foi Sansão. O 13º juiz foi Eli, sacerdote. Depois, o 14º juiz veio como profeta e juiz sobre o povo de Israel, Samuel. Samuel foi o último juiz de Israel. E foi ele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel, que foi Saul e Davi. E depois disso, meus irmãos, passou a ser uma monarquia. Assim como os outros povos. E o que eram os juízes naquele tempo? Os juízes, eles serviam como líderes. Como juízes políticos, juízes militares e espiritual do povo de Israel. E nesse tempo dos juízes,
Na época dos juízes, os israelitas eles estavam organizados por tribos. Então, antes de o povo querer escolher um novo rei, um rei, depois de Moisés, depois de Josué, vieram 14 juízes sobre a terra para liderar o povo. Tinha juízes que lideravam contra os inimigos, mas só que por trás desses juízes estava quem? O governante maior, o grandão da Galileia. Deus estava com ele e estava com aquele povo. Deus nunca abandonou aquele povo. Ao contrário, o povo que se desviava de Deus. A confusão, meus irmãos, em Israel se intensificou ainda mais na parte final da liderança do sumo sacerdote Eli. Foi a partir do sumo sacerdote Eli, dos seus filhos, que o povo começou ali a não acreditar mais nos juízes. Os filhos de Eli eram homens incrédulos, que desprezavam a lei de Deus e profanavam o culto do Senhor. E ali no auge do caos ocorreu quando os 2 filhos de Eli perderam a arca da aliança durante uma batalha contra os filisteus. E naquela ocasião eles foram mortos. E o exército israelita foram massacrados. E ao receber as más notícias da morte dos seus filhos e da derrota de Israel e da perca da arca, o sumo sacerdote também chega a perecer. Por quê? Porque o povo entregava as primícias no tabernáculo e os filhos de Eli sempre desviavam as coisas que eram para ser oferecidas para Deus. Eles pegavam o melhor para si. E Eli, como sacerdote, como um homem de Deus, como um juiz, ele não disciplinava seus filhos e não corrigia seus filhos. E o povo sofria. E o povo estava vendo, que nem nos dias de hoje, o povo está vendo. E muitos estão abrindo os olhos, muitos estão se despertando. E tem se multiplicado ainda mais o espírito de Ofni e Finéias sobre essa terra. O espírito de Eli sobre alguns líderes nessa terra, que está vendo as coisas, mas não toma nenhuma providência. Só como diz lá em 2 Crônicas 16:9, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. A partir daí que começou a liderança de um jovem profeta Samuel. Além de sacerdote, profeta e juiz. Ele estabeleceu um circuito que possibilitava a ele julgar toda a Israel. Em diferentes centros, em diferentes locais. Ele não parava. Ele ia a uma tribo, ele ia a outra tribo e ele julgava tudo ali correto, conforme a vontade de Deus. Porque Samuel, ele não era aquele profeta que tinha ambição. Ele fazia as coisas para Deus por amor. E Samuel também liderou, aqui no capítulo 7, a partir do versículo 5, que a gente vai já chegar lá. Samuel liderou o povo contra os filisteus. E Deus deu a vitória. Embora a vitória contra os filisteus tenha sido uma demonstração do poder de Deus, mesmo assim, o israelita insistiu em ter um rei. Sabe, meus irmãos, estavam
desprezando Deus. Eles queriam ser que nem os outros governantes, como as outras cidades, como os outros povos. É como eu vejo hoje. Estamos fazendo a mesma coisa. Estamos imitando o mundo. Se você olhar e prestar atenção, o que a maioria dos ministérios estão fazendo? Estão trazendo para dentro da casa do Senhor as coisas do mundo. Que tem igreja, tem ministério. Que para virar uma boate, para virar uma casa de show, está faltando só trocar o louvor por música mundana. Porque o ambiente já está igual. Com área VIP, com bar, energético, bebida que dizem que não tem álcool, entrada, cobrando a entrada, cadeiras da frente são área VIP, pessoas que têm um dinheirinho já ficam mais numa área VIP mais confortável. Por quê? Porque para eles Deus já não importa mais ali. Primeiro que Deus ali já não está mais, porque em muitos altares Deus não está mais, em muitos lugares, em muitos ministérios Deus não está mais. Você pode ver, tem lugar que você entra, que está tão frio que se o pinguim entrar ele sai gripado. Ali Deus já não está mais. Porque Paulo também alerta a Timóteo sobre isso, que nos últimos tempos levantarão pastores líderes para si próprio. Lugares conforme a vontade, ali o desejo do coração. Não, vamos botar ali um jogo de iluminação, porque para atrair o jovem, não. A partir do momento que estamos fazendo isso, estamos desprezando a Deus, assim como o povo desprezou a Deus. Porque o povo, ele queria ser igual aos outros. E aí até hoje a gente age da mesma forma. Estamos agindo da mesma forma que esse povo agiu, desprezando a Deus. Porque qual é o objetivo de um ministério? Qual é o objetivo de a gente ir para o ministério cultuar a Deus? Já está dizendo, cultuar a Deus. A partir do momento que eu começo a inventar, tirar coisa do mundo e trazendo para dentro, eu estou desprezando a Deus, porque o objetivo do ministério é você ir para o ministério e adorar a Deus. Com som, sem som, com cadeira, sem cadeira, com ar-condicionado, sem ar-condicionado. Aí o que estão fazendo? Estão enfeitando o ministério. Lustre, cadeira confortável. Não está mais num lugar desse, meus irmãos. Porque já tiraram Deus dali, já trocaram Deus pelas coisas para poder atrair, que o objetivo deles são outro. Como o objetivo desse povo era ser igual os outros reis. É assim que a gente está fazendo hoje. O nosso objetivo qual é? É criar situações que nem eu já vi no ministério, Dia das Crianças, trouxeram palhaço para ali para a igreja. Porque as crianças... O que significa um palhaço? Um homem com máscara, um homem que se disfarça. E quem é que está sempre se disfarçando no meio dessa terra? É o capeta. Daqui a pouco vai o quê? Quando nesse mundo tem data de Halloween, essas coisas vão o quê? Trazer para dentro da igreja também? Porque falta pouco, porque tudo já está escuro. Tem lugar que eu vejo assim, jogo de iluminação, tudo escuro, preto. Falta só botar Casa do Rock. Daqui a pouco vão botar Casa de Show Rock. Então estão trazendo as coisas do mundo para dentro do ministério. E quando traz essas coisas para dentro do ministério, estão tirando o foco da pessoa chegar ali e abrir o coração para Deus.
Como se Deus estiver ali, parece que não está bom. Não, vamos. A desculpa é atrair o nosso jovem. Você quer atrair o seu jovem? Então faça que nem Jesus fez. Faz que nem Paulo diz lá. Sede imitadores de mim, que nem eu fui de Cristo. Mas tem alguns líderes que só querem pegar algumas coisas, uma mensagem cortada, né? Quer atrair o jovem? Faz o ID. Vai buscar o jovem. Vai visitar o jovem. Você não precisa trazer as coisas desse mundo para dentro do ministério. Por quê? Eles não estavam preocupados de ter um governante ali comprometido com a vontade de Deus. Mas sim, eles queriam ser como as outras nações. Eles queriam um rei, eles queriam algo que eles pudessem ver e falar. Porque para falar com Deus tem que ter uma intimidade, você tem que renunciar, você tem que buscar ali. Aí muitos que não querem compromisso com Deus, querem o quê? E depois dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, com tantas coisas erradas ali, veio os filhos de Samuel, que Samuel levantou eles como juízes, Joel e Abias. Porque nem todos aqueles que é escolhido por Deus, aquele pastor, aquele líder, não quer dizer que seus filhos vão andar no seu mesmo caminho, não. E eles agiam de forma errada. Eles julgavam as coisas de forma errada. Eles davam certos ganhos para aqueles que, vamos trazer para a tradução de hoje, molhavam a mão deles, onde eles pudessem ganhar o deles também. Sabe, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra que o que aconteceu antigamente está acontecendo, principalmente nos dias de hoje. E até quando a gente vai no livro de Apocalipse, quando é falado das igrejas, é o que está acontecendo com cada uma hoje. O que eu estou dizendo para você é: até quando você vai continuar ficar calado com essas coisas e participar dessas coisas onde não agrada o coração de Deus? Entenda uma coisa. Olha o que Deus investiu nesse povo. Desde o tempo do Egito, Deus entrou com a mão dele forte. E depois colocar Deus de lado. É como se quisesse fazer o impeachment de Deus. O que é fazer o impeachment? Porque tem algumas pessoas que não sabem o que é. Muitos sabem, mas outras não sabem. É como se você tivesse um governante, um governador, um líder ali, e você não aceitasse mais aquele líder e quisesse outro. E até hoje, a gente também olha para esse povo, mas a gente está agindo da mesma forma. Porque quantas e quantas vezes a gente tem colocado Deus de lado e fomos buscar a ajuda do homem. Quantas e quantas vezes a gente deixou Deus de lado, fomos ingratos. Porque, entenda uma coisa, meus irmãos. A cada segundo, a cada momento, a cada hora, a cada dia, Deus está nos livrando. E a gente é ingrato. A gente acaba trocando Deus pelas outras coisas. A gente acaba trocando a Deus por uma liderança. A gente acaba trocando Deus por um cargo. A gente acaba trocando a Deus por um título. Deixando Deus de lado. Pelo aquele ministério ali que a gente sabe que está tudo errado. Mas eu estou na minha posição aqui, eu não posso, porque aqui eu estou bem. Se eu for para outra, estamos trocando Deus por coisa tão pouca. E mesmo que fosse por muita, não é para ser trocado. E o povo estava cansado da liderança dos filhos de Samuel.
E eles não eram um bom exemplo. E o povo queria um líder forte e visível, como os outros povos. E o povo, vendo a corrupção dos filhos de Samuel, o israelita, o povo acabaram e chegaram a falar com Samuel. Samuel, escolhe um rei para que nos lidere. A semelhança dos outros povos. Agora entenda uma coisa. Isso desagrada o coração de Samuel. Por quê? Porque ele era um homem espiritual, um homem que falava com o papai, um homem que falava com Deus. Agora, se Samuel ficou com o coração abatido, com o coração triste, imagine a de Deus. Porque você acha que você não entristece o coração de Deus? Você acha que Deus não fica triste com nossos erros, com as nossas falhas? É como se um filho te rejeitasse. Depois de tudo que você fez para ele, depois de você ter investido, ter pagado estudo, ter cuidado dele, depois ele te deixar de lado, te abandonar. Você pensa que Deus não fica triste? Se uma alma para Deus é tão importante, imagine todo o povo. Pela vontade dele, ele queria salvar todos. E Samuel adverte o povo, mostrando que os reis costumavam impor fardos pesados a uma nação. Samuel alerta o povo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará o direito para si. Ele tomará os filhos de vocês para servi-lo. Ele e seus carros de guerra. Ele colocará o filho de vocês nos seus carros de guerra e na sua cavalaria para correr na frente, para ir ser o escudo de batalha. Vocês querem o rei? Ele colocará e capitãos de 1000, de 100, de 50. Ele ará as terras dele, cuidar, limpar das terras deles. Ele fará vocês colher e fabricar armas. Ele tomará as filhas de vocês para ser perfumista, para ser cozinheira, para ser padeira. E tomará de vocês a melhor das plantações de vocês, das vinhas, e dará aos criados deles. O que Samuel estava dizendo? Olha, vocês já saíram da escravidão, e vocês praticamente vão querer ser escravo novamente, porque vocês, tudo que vocês têm vai pertencer ao rei. Vocês vão lavar a roupa dele, vão cuidar da rainha, vocês vão cuidar da casa dele, vocês vão cuidar do gado, vocês vão cuidar da fazenda, vocês vão ser praticamente escravo. Ele vai colocar tanto fardo, peso em cima de vocês, que vocês vão sentir saudade de agora. Os reis seriam tão vorazes que, por fim, o povo acabaria clamando a Deus para salvá-lo. E Deus permite que o israelita fizesse essa escolha. Por quê? Porque eles iam aprender com os próprios erros. Porque essa escolha ia ter consequência. Porque rejeitaram o próprio Deus como rei. E no entanto o Senhor permite que o povo escolha a sua forma de governo. Porque Romanos 1:28, Deus deu livre-arbítrio. E diz a Samuel: Samuel, atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi você, Samuel, que rejeitaram.
Mas foi a mim que rejeitaram como rei, Samuel. Depois de tudo que eu fiz, Samuel. Hoje esse povo tem terra, Samuel. Hoje esse povo tem o que comer. Hoje esse povo está livre, mas quer voltar para um tipo de escravidão. Porque quer imitar o mundo, quer imitar os outros reis. Como se eu não fizesse tudo ali e cuidava deles. Quantas vitórias dei para esse povo? Só 40 anos ali eu passei alimentando esse povo, sem precisar ali sair para o trabalho. E toda de manhã tinha um maná. Dei vitória. É como se ele dissesse: Samuel, eu acabei de dar vitória para esse povo. Porque se não fosse a minha mão forte, como está dito aqui em Samuel capítulo 7, versículo 7. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-lo. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, o nosso Deus, por nós, para que ele nos livre da mão dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e se derrotaram até abaixo de Betcar. Quem foi que deu a vitória para esse povo? Quem é que nos dá a vitória? É Deus. Porque quando a gente se ajoelha, quando a gente clama, a gente abre o nosso coração, Deus, ele se agrada. Quando a gente fala tudo para Deus, mesmo ele sabendo das nossas falhas, do nosso erro, ele se agrada porque você está sendo sincero. E o que é que o povo fez? Não queria. Esqueceram de tudo o que Deus fez. O que é que a gente está esquecendo? Do que Deus fez e está fazendo na nossa vida. Não estou dizendo aqui todo, meus irmãos. Não estou dizendo para você deixar de congregar, não. Não é isso. Mas quantos de nós estamos deixando Deus de lado porque estamos servindo ao homem? Porque temos que estar debaixo de uma autoridade humana, esquecendo da autoridade de Deus, do poder de Deus. Porque eu já vi muitos líderes dizendo: não, você tem que estar debaixo da minha cobertura em oração. Se eu posso estar debaixo da cobertura do papai, se eu posso estar debaixo da cobertura de Deus, por que eu vou estar debaixo de cobertura de homem? Se eu posso agora, hoje em dia, falar diretamente com Deus e abrir meu coração e clamar. Porque como diz Jeremias 33:3, clama a mim, respondeste-ei, anunciaste-ei as coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Mateus 6:6, abre a porta do teu quarto, fala em secreto com o Pai, que o Pai te responderá em secreto. Então, eles estão colocando essas coisas na cabeça do povo de Deus. E ao mesmo tempo o povo está se afastando de Deus. Porque, entenda uma coisa, meus irmãos, tem muitos hoje que eu vejo, eles servem a igreja.
Eles estão debaixo de um fardo pesado, de uma opressão onde os líderes já mexeram com a cabeça dele. Se você sair daqui, você vai ser amaldiçoado. Se você sair daqui, você vai morrer mais lá na frente. Se você não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que você sirva a Ele verdadeiramente, a Ele, somente a Ele. Se eu posso hoje em dia, depois que Jesus pagou o alto preço, o véu se rasgou, por que eu vou estar debaixo de uma opressão, de um fardo do homem? Por que eu quero voltar para o Egito ser escravizado? Porque entenda uma coisa, esses líderes botam tanto fardo e medo em você, e você acha, entenda uma coisa, você acha que está servindo a Deus, não está servindo a Deus, você está servindo a Ele, a igreja, o prédio, você não está servindo a Deus, porque se você estivesse servindo a Deus, você ganharia a alma, fazia o ID, pregava a palavra que nem Jesus nos ensinou, que nem Pedro fez, que nem Paulo fez. Mesmo que Paulo constituiu ali igreja, ministério, mas a igreja que Paulo construiu ali foram pessoas reunidas. E a gente está debaixo dessa mesma situação. Porque onde Jesus já pagou um alto preço, a gente quer estar debaixo de uma autoridade de um homem que há muito tempo já vem metendo isso na cabeça do ser humano, porque tem pessoas que eles têm, sabe, é tanta coisa que eles colocam que a pessoa não tem nem tempo. Aí tu pergunta dessa pessoa, quantas horas tu tem por mês de oração? Quantas vezes essa semana tu desceu e orou para Deus? Quantas vezes você se consagrou? Quando foi que tu tirou meia hora para falar com Deus? Mas eles estão tão fardo ali de tanto peso que eles colocam. Porque tem ministério, entenda uma coisa, em muitos lugares Deus não está. E só tem alguns que ainda estão de pé, porque tem pessoas que estão ali, mas que Deus ouve a oração, que estão orando. E que ainda não enxergaram, mas tem intimidade com Deus. Tem ministério de renome que ainda está de pé, porque alguns líderes sabe que aquela pessoa é de oração, sabe que Deus escuta aquela pessoa, e aquela pessoa acaba inocentemente orando, e Deus quer acabar com aquilo ali. Porque entenda uma coisa, fui visitar isso aqui, meus irmãos, é para abrir os olhos de vocês. Aonde o líder, o presidente, foi entregar a Santa Ceia. Que eu não sei que milagre ele foi entregar a Santa Ceia ao povo do ministério. Só que com ele atrás estava 2 seguranças, que geralmente é policial armado. Me explica uma coisa, isso é de Deus? Se o homem vem pregar um Deus que tudo pode, então para que ele está ali com segurança armado? Se Deus não guardar, tu acha que aqueles policial paisano vai guardar? Se esse homem tivesse uma vida com Deus, tu acha que ele ia ter medo de colocar segurança armado com ele, entregando a Santa Ceia? E as outras nações, meus irmãos, eles tinham rei. E o povo de Israel desejava ser igual a outros povos. Por quê? Só por causa de Abias? Por causa de Joel? Quer dizer que Deus não poderia levantar um outro juiz? Levantar um homem de Deus? Quando eu olho
essa mensagem de um povo ingrato, como hoje estamos sendo ingratos. Hoje estamos igual esse povo que precisa ali de ter. Eu sei que muita gente não consegue adorar a Deus, buscar a Deus, tem que estar debaixo de um ministério, tem que estar debaixo de um local ali, porque só naquele momento que essa pessoa consegue falar com Deus, pega a Bíblia para ler. Porque em casa não consegue ter intimidade com Deus, não consegue separar uma hora com Deus, não. Precisa de um local desse para poder querer ter e falar com Deus. Mas estamos agindo da mesma forma. Estamos querendo as coisas desse mundo aqui e esquecendo de Deus. Precisamos de um líder ali onde a gente possa conversar, mas eu não quero conversar com Deus. Eu não quero entrar na porta do meu quarto e conversar com Deus, mas eu preciso que eles já botaram ali a autoridade espiritual. Como muitos pregadores aí que cobra para pregar, vem com essa distorção. Que nem ele distorce, que diz que desigrejado é do capeta, que desigrejado se não é de Deus, então Jesus não era de Deus, então João Batista não era de Deus. Porque João Batista nunca pisou numa sinagoga. E era filho de sacerdote. Vivia no deserto pregando a palavra e batizando, anunciando a vinda de Cristo. E é assim que Deus nos chamou, para anunciar a segunda vinda de Cristo, e não para ficar debaixo de um fardo, um peso ali. Meus irmãos, nós não precisamos trazer as coisas do mundo para chamar a atenção de ninguém, para nos sentir bem. Mesmo que não esteja ventilador, ar-condicionado, mesmo que não esteja uma cadeira confortável, mesmo que não tenha som, mas quem está lá é o mais importante, é Deus. E se Deus está, meus irmãos, o lugar desce uma paz, desce um renovo. Nós não precisamos trazer as coisas desse mundo, enquanto muitos estão trazendo. Tem ministério, meus irmãos, que não é, que ali parece um shopping. E estão enganando a muitos, dizendo que é Deus. Deus não está ali, porque eles já trocaram a Deus. E muitos que estão ali estão trocando a Deus. Se eu posso falar com Deus, se Jesus pagou um alto preço, e olha que nesse tempo Deus não falava com qualquer um, Deus tinha seu escolhido para falar, mas hoje em dia é diferente. Hoje a gente pode, onde a gente está, Deus nos escuta, Deus fala conosco. Para que eu preciso estar debaixo de uma opressão humana? Por que eu tenho que me encher? Que nem Samuel diz, olha, vocês vão fazer tudo para o rei. Vocês vão ser empregados do rei. Vocês vão pagar imposto para o rei, porque hoje vocês não pagam imposto para ninguém. Vocês vão pagar imposto para o rei. É isso que vocês querem? A gente como ser humano, a gente fica trazendo as coisas para a nossa vida que não tem necessidade. O povo estava livre, o povo estava ali. Tinha os filisteus, amonitas, tinha aquele povo lá, as ameaças, mas tinha um Deus poderoso que estava do lado dele. Mas o importante para eles era querer ser igual aos outros. E nessa brincadeira, quantos não morreram? Quantos filhos daqueles povo lá não morreram, não pereceram na guerra? As consequências de ter um rei. E Deus adverte o povo. Os filhos de vocês vão ser soldados. Os filhos de vocês vão para a guerra. O dinheirinho que vocês têm, vocês vão pagar de imposto. E quando vocês não pagarem, o rei vai punir vocês. Mas Deus, ele permite, porque com o erro daquele povo, eles iam aprender. Aí depois vem dizer que Deus ali abandonou. Não é que Deus abandonou. O povo fez a escolha. É como hoje, o povo está fazendo suas escolhas, estão com o ministério, estão trazendo as coisas do mundo, e Deus já não está ali, ele só tira a presença dele, ele tira ali a proteção dele. Vocês querem, então, ficam aí.
E Deus deixa a pessoa aprender com o próprio erro, com as consequências. Então o povo trocou um Deus poderoso, grande, pelo rei, pela uma liderança humana. Trocou um rei poderoso e preferiu um rei sobre essa terra, aonde é falho, aonde o ser humano é falho, cheio de defeito. Porque, meus irmãos, com o tempo, as consequências dessa escolha se tornaria um pesadelo. Porque o reino de Israel passou por muito período de opressão, que foi o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, aonde Samuel ungiu como rei, aonde entra a opressão, a corrupção, a desobediência a Deus. No começo parecia ali comprometido com Deus, com a palavra de Deus, mas logo se afastou do caminho de Deus. Levando o povo ao quê? A um ciclo de desobediência. A monarquia, o reinado que eles queriam ali, não trouxe segurança nem estabilidade para aquele povo. E o que o povo esperava não aconteceu. Em vez disso, trouxe o quê? Divisão, conflito, tanto interno como externo. Além disso, a monarquia de um novo rei ali trouxe um afastamento do povo. Um afastamento onde o povo se afastou de Deus. O povo onde era conhecido como escolhido de Deus já não era mais. Em vez de ser guiado pela palavra e pela vontade de Deus, não. Eles agora estavam sobre o quê? Sobre a influência de líderes imperfeitos e muitas vezes corruptos. Quem é que está debaixo desses líderes? Quem é que está debaixo desses corruptos? Porque o que importa mais é o dinheiro. Porque entenda uma coisa, Saul, ele amava mais o trono do que qualquer coisa. E com essa mudança, meus irmãos, mostra a importância de reconhecer as consequências de nossas escolhas. E a necessidade de confiar em Deus acima de tudo. O que a gente traz para o dia de hoje, meus irmãos? Assim como o povo de Israel pediu um rei, muitas vezes buscamos uma solução imediata para os nossos problemas, sem considerar a vontade de Deus. É crucial lembrar que Deus tem um plano para a nossa vida e que confiar nele pode nos guiar em tempos de incerteza, em tempos de dúvida. O pedido do povo de Israel por um rei, meus irmãos, foi motivado pelo desejo de se parecer com as nações ao seu redor. Precisamos avaliar nossas próprias motivações e garantir que nossas decisões não sejam influenciadas pela pressão social ou pela comparação com os outros. O que realmente desejamos? O que Deus quer para nós? Cada decisão, meus irmãos, que tomamos tem consequência tanto positiva quanto negativa.
Que possamos refletir sobre as nossas escolhas. Antes de tomar uma decisão, meus irmãos, precisamos buscar orientação de Deus. Uma sabedoria divina. Pedir direção do Espírito Santo de Deus. Isso vai nos ajudar a evitar muitas armadilhas, muito laço. E quando a gente pede a orientação de Deus, a gente vai estar sempre alinhado à vontade dele. Para finalizar, a escolha do povo de Israel. Pedindo o rei nos ensina sobre as consequências. E as nossas escolhas e a importância de confiar na liderança de Deus. Que nós possamos refletir sobre nossas próprias decisões e buscar a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Colocar Deus sempre em primeiro lugar. A importância de obedecer a Deus. A obediência. E a confiança na liderança de Deus sobre a nossa vida. Mesmo quando o caminho parece incerto, mesmo na dúvida, mesmo ali com poucas forças,